Olá, amigos da TV Câmara, canal 22.2 digital aqui em Caruaru. Está entrando no ar mais um campeão de audiência ao programa Impressão Cultural. Programa voltado para as raízes nordestinas, onde todos os segmentos artísticos e culturais de Caruaru e de região têm vez e têm voz. A gente está aqui recebendo um cearense da gema. Eu acho que ele é o cearense mais caruaruense que eu conheço, né? O meu amigo Itaquê. Ele que é um dos grandes profissionais da área da fotografia. A gente vai falar tudo sobre a fotografia. Nesse primeiro bloco vamos entender a origem da fotografia, né? Por que esse nome Lambe Lambe, quem foram os primeiros fotógrafos, as câmeras como era antigamente. E aí a gente vai dando um passeio até chegar também nesse novo formato da câmera digital, celular, se isso é fotografia, se não é. Itaquê, tudo bom, Itaquê? Tudo bom. Primeira coisa, eu queria saber por que esse nome Itaquê. Eu sou cearense, né? E quando nós viemos a ser batizados, podemos dizer assim, a televisão não influenciava tanto a escolha dos nomes, né? E aí os nomes meu e dos irmãos vieram da literatura. José de Alencar, com alguns romances, e o meu nome Itaquê veio da literatura. José de Alencar. Cearense, né? Grande cearense. Né? Pedra dura. Pedra dura, mas você nessa pedra dura não, né? Você é... pedra que não quebra, mas é maleável. O Itaquê, todo Caruaru conhece o trabalho de Itaquê. Ele vem há muitos anos fazendo um trabalho muito legal, né? E mostrando também um jeito diferente de ver a imagem através da fotografia, né? Ele não só faz a fotografia, ele trabalha essa fotografia, ele vem fazendo cursos, vem dando cursos a muita gente, criou um coletivo de fotógrafos na cidade, abre discussões sobre o papel do fotógrafo no cenário e na sociedade. Então isso é quando o profissional se preocupa muito mais além do que a gente imagina. Então é nessa perspectiva que a gente quer, e demorou muito a trazer o Itaquê, porque justamente as pautas dele, as agendas, né, mesmo com essa pandemia, né, que praticamente está voltando agora, a gente vai falar isso também lá na frente. Mas Itaquê, como é que surgiu a fotografia? Eu venho de uma família, né, que tem uma tradição ligada à gráfica. O meu avô tinha uma tipografia que passou para o meu pai, né? Meu pai era funcionário de um banco, aposentou-se nesse banco, mas acabou assumindo essa tipografia que veio a se tornar uma gráfica. E lá tinha a impressão de revistas, jornais, e dentro da gráfica tinha um laboratório que servia para revelar as chapas de impressão e também fotografia preto e branco, já que o jornal que era impresso lá dependia dessa revelação de fotos. E aí, aos 12 anos de idade, 11 anos, a gente começou a ter o primeiro contato com a fotografia preto e branco e passamos a revelar os negativos. E aí, a tendência natural ao ter contato com a revelação de fotos é você querer fazer a foto, né? É verdade. E aí veio a oportunidade de fotografar pautas para o jornal. Então, mais ou menos com 14, 15 anos, a gente tinha semanalmente uma pauta, recebia a laudazinha com os assuntos que deveriam ser cobertos, né? Era fotografar uma praça em reforma, uma pessoa que estava sendo entrevistada. No passado também se fotografava na delegacia, né? Os presos que no final de semana eram fotografados. E aí a gente saía toda segunda-feira com a maquininha, o saquinho com os filmes preto e branco, para cumprir a pauta do jornal. Na sexta-feira revelava tudo aquilo para que o jornal fosse impresso no final de semana. Era um jornal semanal. E aí a ideia da fotografia foi ganhando corpo, né? Durante mais alguns anos eu continuei trabalhando com gráfica, mas nunca larguei a fotografia. Sempre ela ficou ocupando ali o final de semana. E isso mexeu muito com você, como adolescente, né? E no processo até da revelação. Revelar a fotografia, antigamente, Itaquê, eu fiz um curso de jornalismo, a gente pagou uma cadeira de fotografia, mas era uma emoção muito grande, né? Porque como é que revelava naquele tempo? Na verdade, hoje a gente tem visto a fotografia. Lá na minha casa, os filhos gostam de fotografia. Eu tenho 2 filhas que trabalham nessa área. E eles entraram na fotografia já no digital, né? Eles não tiveram ainda a experiência de fotografar com um filme,
fazer a revelação daquela foto e ver a imagem aparecendo no papel, né? Como a gente via no passado. Mas revelar um filme nada mais é do que você passar aquilo que você capturou, né, para o papel. Hoje, com o digital, quando a gente faz uma foto, a gente já visualiza no display da câmera a imagem. Na época do filme, você tinha uma expectativa, né? Você ia fotografar um casamento, então você levava os seus rolinhos de filme, clicava todo o casamento no final de semana, esperava a segunda-feira para ir para o laboratório e mandar revelar as fotos. E aí tem uns macetezinhos, né? E quando a gente chegava no laboratório às 7h30 da manhã, a gente ficava sentado na porta esperando que algum fotógrafo amador chegasse para revelar as suas fotos. Depois que revelavam 5, 6 filmes de fotógrafo amador, é que a gente entregava os filmes da gente. Porque se alguma coisa desse errado no produto químico que foi colocado na máquina, o filme do amador é que ia passar pelo teste, né? Então a gente ficava ali naquela expectativa. São os macetes que você só aprende com o tempo, né, Itaquê? Então, depois que revelava ali o filme do amador, é que entravam os profissionais. Ô, Itaquê, e a história da fotografia, como é que ela surgiu mundialmente? A fotografia, ela não teve um inventor único, né? Ela surgiu aí a várias mãos, podemos dizer assim. No século XV, a gente tem registros das caixas de luz, né? Aquela caixa preta, né? Que tinha um pequeno orifício por onde a luz passava e a imagem era projetada de cabeça para baixo no interior dessa câmara. E aí o pintor ficava muitas vezes dentro dessa caixa de madeira, desenhando em cima daquela projeção que acontecia por ocasião dessa entrada de luz. Então a caixa de luz, ela serviu, ou a caixa escura, como se chamava no início, ela serviu para projetar uma imagem que tinha que ser eternizada por um pintor. Então, no século XV, isso se popularizou bastante. Leonardo da Vinci foi um dos usuários desse sistema. Aparece a lente, né, que torna a fotografia diferenciada. Qual a mudança que acontece? Profundidade de campo, né? Falando aqui mais para os fotógrafos, eu acho que muita gente tem essa percepção. Quando você tinha a caixa de luz que tinha apenas um orifício, a imagem era projetada naquela superfície e ela só tinha um único plano. Quando você criou a lente, você pode determinar pelo ajuste de abertura do foco, né? Aonde você quer a profundidade de campo. Se você quer toda a cena focada ou se parte dela focada e o fundo atrás desfocado. Então as pinturas mudaram, né? Século XVI, XVII, você já encontra pinturas diferenciadas, né? E aí o processo anda. Mais na frente, 1826, 27, por aí assim, começa a surgir a eternização daquela imagem da caixa escura em um método físico, né? Então, um francês desenvolvendo ali produtos químicos à base de prata, chegou a uma solução chamada betume da Judéia, né? E passava em uma superfície. Ao receber a exposição de luz, essa superfície se tornava uma fotografia, né? Então, a primeira fotografia reconhecida é de 1826, com Joseph Nicéphore. Então esse cidadão francês, e ele conseguiu ali eternizar a primeira imagem sem utilizar o pincel, né? Partindo daí, a questão do tempo passou a ser crucial, né? Porque ele levava muitas horas para que aquela imagem fosse gravada. E aí passaram-se alguns anos após a morte dele, veio um outro, o Talbot, que desenvolveu uma outra substância que encurtou aquela exposição fotográfica que era de 7, 8 horas para alguns minutos. Com essa exposição mais curta, a fotografia passou a ser mais utilizada. E aí entra outras questões, né, que envolvem as artes. O impressionismo, né, que é um estilo de pintura, passou a ser mais evidente porque os pintores imaginavam que o retratista que pintava um quadro iria perder o emprego. Podemos até dizer assim, né? Já que havia uma forma de retratar uma pessoa usando um produto químico. E aí
entra aí o começo do impressionismo, que é quando os pintores começam a pensar num outro estilo de pintura para comercializar suas telas. E os retratistas, né, da época passaram a ter uma competição, né, podemos até dizer assim. E aí aqui em Caruaru a gente tem um pintor maravilhoso, né, que produz imagens com um realismo fantástico, que é o Glauber. Então quando a gente olha uma pintura de Glauber, a gente imagina que ali está o hiperrealismo do retrato pintado, né? O Josélio também faz muito Josélio, isso, né? Inclusive teve aqui sábado passado. Foi. Então o Josélio e o Glauber fazem pinturas que são retratos, podemos dizer assim. Então a gente pode dizer que a fotografia está aqui, ela não teve um pai, ela foi vários, na evolução do tempo, foi se chegando, né, a um movimento que a gente tem hoje. E aí essa questão foi um processo construído a diversas mentes e mãos. E mãos, né? E aí a fotografia, ela, 1826, final do século XVIII, começo do século XIX, ela se populariza, né? Comecinho do século XIX vem o George Eastman Kodak, né? Que era o sobrenome dele. Ele passa a popularizar a fotografia. Ele conseguiu fazer com que as pessoas tivessem uma caixinha, né, de madeira com uma lente e ali um filme fotossensível dentro e as pessoas puderam fotografar em qualquer lugar. Havia encurtado o tempo de exposição. Com o surgimento do filme, a fotografia se popularizou. E aí a gente tem a caminhada da fotografia para registrar objetos, pessoas, paisagens de uma maneira rápida e eficiente. E aí a gente entrou no outro debate. Fotografia é arte ou não? Verdade. Verdade. Aí criou-se aí também nesse período tem umas coisas que são muito interessantes. Por exemplo, a gente pega uma imagem fotográfica e diz, que fotografia linda. Nunca quase a pessoa diz assim, que fotógrafo tão sensível de ter registrado esse movimento, né, Itaquí? É verdade. Porque muitas vezes você dá o crédito, né, à fotografia, mas não dá o crédito ao cara que tirou. É feita a música. Muitas vezes a música tem o compositor, que o cara não sabe nem que aquele cara fez a obra, entregou de mão beijada para o cantor, né, o intérprete. O Itaquí. E por que o nome Lambe Lambe? Vamos lá. O Lambe Lambe ele é uma maneira, né, de se fotografar e revelar na hora. Então, o fotógrafo que usava o Lambe Lambe, ele é uma máquina que ficava em um tripé de madeira, geralmente, era uma caixa com uma lente na ponta. Dentro daquela caixa tem algumas gavetinhas, né? Um negócio bem interessante. Ela tem a lente, tem um espelho na parte de trás, um espelho na parte da frente e a fotografia ela era gravada em lâminas de vidro. O fotógrafo em casa, num quarto escuro, ele pegava as lâminazinhas de vidro, passava uma emulsão fotossensível e guardava numa caixinha preta para não receber luz. Quando ele chegava no local onde ele ia executar a foto, ele cobria a cabeça com um pano, né, para não entrar luz, colocava a mão dentro da câmera, tirava a chapinha de vidro, colocava na posição certa e aí ele fazia o foco da câmera e dava a exposição de luz. Agora, se chama Lambe Lambe porque para ele saber de que lado a emulsão estava, ele precisava tocar a lâmina na língua. Ah, entendi. Então ele lambia, né? Ele tocava aquela lâmina de vidro na língua para saber de que lado a emulsão estava para posicionar corretamente. Por isso Lambe Lambe. Lambe Lambe. Entendi, ó, e tá vendo? Muito legal o que Itaquí tá falando aqui pra gente. Itaquí, agora eu queria saber como é que você chegou a Caruaru. Você é um cearense, essa trajetória você falou aí da topografia, do seu pai, o jornal, você jovem. E aí você vem a Caruaru para se transformar hoje na cidade um dos maiores profissionais da profissão. Como é que você veio para cá? Vamos lá. Na verdade, a fotografia ela foi parte da minha vida, né, desde a adolescência, mas há 17 anos atrás, mais precisamente há 19 anos atrás, o meu cunhado, irmão da minha esposa, era fotógrafo também. E ele havia vindo a Caruaru fazer uma exposição fotográfica num shopping da cidade, com uma exposição de foto de família
E aí ele fez uma temporada, no ano seguinte ele retornou para fazer uma segunda temporada, e aí estava preparando para concluir essa segunda temporada e sofreu um acidente de avião. E aí nesse acidente ele veio a falecer e ficaram pendentes, né, algumas cidades onde ele havia feito exposições para serem atendidas com as fotografias. E aí eu acabei aderindo, junto com uma cunhada, a atender essas cidades fotografando. E dentre essas cidades estava Garanhuns, Caruaru, Toritama, Santa Cruz. Aí eu vim para passar um ano na cidade de Gravatá, atendendo essas cidades, para depois retornar para minha cidade de origem, que seria Juazeiro do Norte, onde eu estava residindo. Mas aí acabei gostando da região, gostando da cidade. Passei mais ou menos um ano e meio fazendo esse atendimento de fotos que ele tinha. Depois eu saí, né, dessa missão, né, familiar, e fui trabalhar noutra área. Eu arranjei uma representação, né, fui vender biscoito na região para passar até o final do ano e decidir se ficaria ou não em Caruaru. E aí no ano seguinte acabei renovando a matrícula dos filhos no colégio, mudamos de Gravatá para Caruaru e estamos até hoje, né? Que coisa boa! Passei 5 anos trabalhando no Grupo Bonanza, na área de supervisão de vendas, de treinamento de vendedores, até que a multidistribuidora desativou os setores e eu entrei de vez na fotografia. Muito bem, para nossa felicidade, né? Porque o Itaquê, como eu falei, né, ele tem uma história muito legal aqui na cidade, porque de alguma forma ele conseguiu dar um novo olhar para a fotografia. Logicamente, tem muita gente boa também nesse mesmo movimento com ele, mas o Itaquê é um cara que é muito solícito, é um cara que quando você vai debater sobre fotografia, quando você abre um edital, quando você tem um movimento na cidade, ele está sempre presente, muito participativo, inclusive no Conselho de Cultura, né, daqui de Caruaru, né, membro do Conselho de Cultura, faz uma defesa muito forte, não só para a fotografia, mas para todos os segmentos. E uma coisa boa no Itaquê é que ele consegue unir a fotografia com outros segmentos, porque muitas vezes existem as dificuldades de aquela coisa do cara só pensar no seu olhar, no seu umbigo, né? E o Itaquê tem esse olhar que eu acho muito massa nele, que é o olhar bem interessante. A gente está com uma câmera. Que câmera é essa aqui? A gente trabalha atualmente, né, com câmeras. A câmera ela se divide hoje em 2 perfis, né? Tem a câmera com o sensor full frame, que é um sensor um pouco maior, e o sensor cropado, como a gente chama, que tem um fator de corte menor. Essa daqui tem um fator de corte menor, né? É uma câmera Nikon. A gente usa os 2 sistemas, tanto o full frame como o cropado, e utiliza uma variedade de distâncias focais, né? E dentro dessa perspectiva vem a questão da preferência, né? A gente pensa na fotografia como algo que confere ao profissional a identidade, né? Entendi. Então, quando você pergunta qual o estilo de fotografia de um profissional, esse estilo tem a ver com a sua identidade fotográfica. Eu trabalho hoje muito na área de eventos, de formatura, trabalho com fotografia para empresas, né, congressos de venda, convenções de venda, trabalho muito essa área da fotografia. Mas dentro da minha identidade visual, eu gosto muito de trabalhar com lentes de ângulo maior, né, grande angular. É uma preferência, né? Eu tenho 2 extremos. Eu gosto da lente grande angular, tipo essa, uma 10.5 ou uma lente 15 bem aberta, que proporciona nas imagens uma certa curvatura, né? Uma certa inclinação nas laterais da imagem. É uma linguagem que eu adotei, eu gosto muito, mas nos eventos a gente faz todos os tipos. Faz aquilo que o cliente quer, né? A gente faz a tradicional, tipo uma 24-70, a gente usa uma 10.5 e faz o detalhe com uma 70-200. Muito então bem. Você cobre ali todas as distâncias focais, mas se você disser qual a preferida, as mais abertas. Muito bem, Itaquê tá dando uma aula aqui, a gente vai pro intervalo, sai daqui a pouco a gente volta.
Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2, aqui em Caruaru. Hoje recebendo aqui o meu amigo Itaquê, o grande profissional da fotografia aqui na nossa cidade, Caruaru. A gente aproveita e pede a você que compartilhe os nossos programas, vá lá nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, Poder Legislativo de Caruaru, que você vai ver lá todos os programas do Impressão Cultural, como também toda a grade de programação da nossa TV. Em geral, de todos os programas, você vai ter aí um passeio da história da cidade e nos programas que estão sendo exibidos por todos os comunicadores. Você ligou a TV agora e estamos recebendo Itaquê. Isso aqui, Itaquê, antes da gente entrar nesse trabalho da fotografia, essa lente aqui, aqueles fotógrafos de campo de futebol, que eu vejo aquelas lentes, ali é para pegar mais profundidade, Itaquê? São lentes que a gente chama de telezoom, né, ou teleobjetivas. Elas têm uma distância focal que varia, no caso do campo de futebol, de 120 a 400 milímetros. Também é comum se utilizar 400, 600 ou as lentes fixas, que são as de 600 milímetros, que o fotógrafo tem uma certa distância, né, ele cobre uma determinada área. E aí o fotógrafo consegue, estando de um lado do campo de futebol, pegar o goleiro lá na outra trave, né? Ou fotografar o juiz levantando o cartão do outro lado do campo. Ou algum detalhe do próprio jogo, né? Geralmente o fotógrafo de esportes, né, ele usa as lentes que variam de 70 a 200 na câmera cropada ou 120 e 400 numa câmera com sensor full. Ou seja, por exemplo, o repórter que está fazendo uma cobertura para um jornal de circulação, ele tira aquelas fotos daquele jogo e depois vai ser escolhida alguma foto daquela, por exemplo, a foto do gol, a foto do lance, polêmica, aí eles... É interessante essa questão porque antigamente um evento esportivo, tipo uma Olimpíada ou uma Copa do Mundo, alguma coisa assim, os fotógrafos faziam aquelas fotos e imediatamente eles corriam para revelar o filme para tentar mandar isso o mais rápido possível para os grandes jornais. Hoje em dia a câmera tem Wi-Fi, né? Então você clica ali, terminou, você joga no smartphone e já transmite pela rede social, ou por e-mail, ou por algum aplicativo de transferência. Ou seja, a tecnologia veio para ajudar muito, né? Então hoje é possível até você fazer um pré-ajuste na sua imagem, clarear, escurecer, dar um ganho de nitidez, dar uma mudança no contraste. Então é possível já ganhar tempo. Às vezes, quando a gente faz evento corporativo, é muito comum o cliente pede para a gente, está lá acontecendo uma palestra. Esses dias, antes da pandemia, eu fiz uma palestra da Escola de Advocacia e aí a gente fotografou o palestrante e na metade da palestra eu já transmiti as fotos para ser postada na rede social da instituição. Pronto, eu queria entrar agora nesse movimento. Você trouxe aqui várias imagens fotográficas, o nosso diretor Oscar fez uma seleção de algumas imagens. Aí eu queria entrar agora nesse processo de arte, né? Você é chamado para fazer a cobertura de um casamento. Você estava me dizendo aqui nos bastidores que quando você é convidado e contratado para poder fazer essas imagens, você tem que fotografar tudo daqui. Eu achava que ia ser só a noiva entrando, né, a hora do beijo, a aliança, os padrinhos. Quer dizer, você tem que ir fotografando passo a passo os bastidores também. Na verdade, a gente conta a história do evento e a pessoa que não foi para o evento, ao examinar aquele álbum produzido ou verificar o arquivo fotográfico, ela vai ter a sensação de que esteve na festa. Uhum. Então, o fotógrafo de evento social, ele tem uma visão assim mais ampla do evento. A gente fotografa o docinho no detalhe, né? Aqui tem até algumas fotos talvez dessa. A gente fotografa os docinhos, né, no mínimo detalhe, ó. Né, a gente tem aqui a foto só do docinho que foi colocado na mesa. Quer dizer, porque quando eu receber esse álbum fotográfico, eu não fui pro casamento. Aí eu vou receber o álbum fotográfico, eu quero ver tudo que aconteceu, é isso? Isso. Tá aqui, os docinhos detalhados, ó, uma lente macro bem grande. Nós temos a mesa completa com todos os docinhos mostrando a decoração do evento. E a gente tem o local retratado, né, de uma maneira bem ampla. E aí vem a forma como o fotógrafo usa para mostrar o evento.
Aqui nesse caso, né, tem uma foto aérea mostrando a cerimônia. Uma cerimônia de praia, então tá vendo aí toda a cerimônia. Quem não foi para esse evento e contemplou essa imagem, vai ter uma real dimensão de onde o casamento aconteceu. Do que aconteceu. Ou seja, é mais fácil fotografar, Itaquê, casamentos, batizados, jogo de futebol, ou quando o profissional ele chega num nível, né, bem apurado da fotografia, aonde colocar ele chega junto, né? Tem diferenças. Um casamento, quando você vai cobrir, ele tem particularidades que o fotógrafo tem que estar habituado a fazer. Por exemplo, uma coisa bem peculiar. Quando a noiva entra, né, acompanhada do pai, o noivo está lá no altar tentando ver a noiva na porta da igreja. Então o fotógrafo ele tem que estar atento que quando a noiva colocar o pé na porta, você vai fotografar a expressão do noivo ao contemplar a noiva, que é um momento emotivo que deve ser guardado naquele álbum de recordação. Verdade. Imediatamente você vai clicar a mãe e os pais e as mães desses noivos, porque um ou outro vai estar emocionado. E aí você vira para o lado oposto para clicar a noiva entrando e sorrindo para os convidados. Então você tem que ter o tempo e a prática para perceber esses momentos. Um detalhe interessante, quando a noiva chega num determinado ponto da igreja, tem a transição ou a troca, né, que é quando o pai entrega a filha para o genro. Então ali tem um momento de cumprimento e despedida, né? E aí aquele momento acontece, o noivo pega a sua noiva pelo braço e vai até o altar. Então normalmente, dependendo do local da celebração, tem aqueles degrauzinhos que ele sobe, e aí tem um momento que acontece em 90% dos casamentos. Quando eles sobem no altar e o sacerdote faz a saudação e cita os nomes, alguns segundos depois eles se olham. Um olha para o outro para se ver. Aí esse momento é o do clique. Quer dizer, o clique mágico que vai para a página do álbum. Quer dizer, isso tudo que você está falando para a gente, tem que ter do outro lado a sensibilidade, né? Porque se o fotógrafo ele não tiver a sensibilidade de entender esses detalhes que você está dizendo, vai ser um casamento comum como outro qualquer, né? A diferença entre o profissional e o convidado é que o profissional ele conhece essa ritualística, né, essa liturgia do casamento em profundidade. Então ele sabe o que vai acontecer em cada momento. A noiva descendo do carro, quando ela baixa o vidro, que ela olha para frente da igreja, a expressão dela é maravilhosa, porque ela está vendo a igreja que ela vai entrar. Então esse momento a gente clica. O pai, quando recebe a filha ali na porta do carro, né, na descida, a gente pega a emoção desse momento. Quando eles chegam na porta da igreja, que aquela porta se abre, então ali tem todo um emocional que precisa ser guardado. Entendi. Então eu acredito muito que o profissional que registra eventos, ele tem um time, um tempo que é muito diferente de um convidado que vai ocasionalmente a um casamento. Ô Itaquê, qual é a diferença de uma foto artística e uma foto mecânica, vamos dizer assim? Aí tem um detalhe interessante, né? A fotografia, por muito tempo, ela criou um certo embate, né? Podemos dizer assim. Fotografia é arte ou é trabalho? A fotografia ela é uma obra artística ou ela é simplesmente um trabalho que você foi contratado para fazer e que usou um dispositivo mecânico, químico para realizar? E aí a gente entra em uma questão que gera uma certa polêmica, mas é uma polêmica mais suave, né? Não chega a dar conflito. Mas podemos dizer que a fotografia pode ser arte e pode não ser. Vou dar um exemplo. Por quê? Vou dar um exemplo. O fotógrafo, quando ele vai registrar um casamento, ele tem ali a missão de contar a história. E ele tem também a possibilidade de interpretar o que ele vê. Então, por exemplo, quando eu pego a minha câmera com uma lente e eu aponto para uma cena, eu posso decidir que enquadramento eu vou usar. Se eu vou fechar só no casal, se eu vou mostrar a criança que está ali do lado brincando, se eu vou mostrar a mãe do noivo chorando, se eu vou mostrar que houve emoção do casamento, ou eu vou mostrar só a expressão do sacerdote concentrado no que está falando. Então ali eu tenho uma capacidade interpretativa. Isso é também com o fotojornalismo. A gente costuma dizer que o
fotojornalista, né, que é uma profissão que está meio diferente nos últimos anos por conta dos smartphones, que é outra polêmica, mas o fotojornalista, ele consegue, com uma fotografia, retratar um fato. Mas a forma como ele fotografou pode interferir na compreensão. É verdade. O Itaquê, eu vi uma vez eu li um álbum de Sebastião Salgado, né, um dos grandes profissionais da fotografia brasileiro, e ele dizendo que foi fotografar na Amazônia. E ele passou 12 horas posicionando a câmera para poder tirar aquela foto, para esperar o ângulo perfeito. Aí você imagina você passar 12 horas ali deitado para não mexer, porque ele estava esperando na cabeça dele. Quando o cara chega a esse limite, é porque o cara já está no nível fotográfico. Na verdade, isso é o que diferencia a fotografia prática, comercial, da fotografia artística. O trabalho de Sebastião Salgado e de outros documentaristas, ele se reveste de uma arte. Por quê? Ele concebe na cabeça a imagem antes de clicar. É verdade. Então, quando você olha uma foto de uma reportagem, por exemplo, uma pessoa que está registrando uma corrida de Fórmula 1, ele vai registrar o carro passando, e se ele presenciar um acidente, ele vai apertar o dedo, dar uma rajada de foto e vai registrar aquele fato. Ele não vai planejar a foto de um acidente, porque ele não sabe se vai acontecer ou não. Mas no caso do Sebastião Salgado, ele tem uma veia artística, né, que é enquadrar a cena de uma maneira bela, que conte a história daquilo que ele quer mostrar. Então, o preto e branco já é também uma linguagem, né? Então, o Sebastião Salgado, ele consegue, no preto e branco, retratar. A gente, quando vai para as exposições dele, eu tive a oportunidade de visitar todas, né? E uma das exposições mais marcantes dele é a Êxodos e também a Gênesis. São duas exposições maravilhosas. E aí, quando você percorre aquelas imagens, você vê ali a sensibilidade do profissional. Tem outros fotógrafos que fazem fotos parecidas com Sebastião Salgado, só que coloridas. Mas quando você desce ali para o preto e branco, e você tira a abstração da cor e leva o espectador daquela imagem a imaginar aquela foto sem cores, então ele entra na emoção do momento. Quando você vê ali os índios dançando numa foto de Sebastião Salgado, você sabe que tem cores, os índios estão pintados. Perfeito. Mas o preto e branco, por não ter a cor, você começa a viajar, né, na emoção de ver aquela imagem. O que acontece muito quando a gente registra coisas que acontecem no dia a dia. Agora, no período da pandemia, a gente passou um tempo sem trabalho efetivo, né, porque os eventos que a gente trabalha foram suspensos. E aí a gente fugiu um pouquinho, né, da realidade do trabalho e procurou registrar eventos que estavam acontecendo na região. As cestas básicas. As cestas, isso. E você aí, cobriu tudo, né, Itaquê? E a gente você fez parte desse processo. Fizemos uma experiência maravilhosa, né? Eu pude acompanhar, eu acho que boa parte das distribuições, das quase 30 mil cestas distribuídas, a gente teve presente na maioria delas. E aí, quando você tem uma diferença, por exemplo, se eu disser assim, Itaquê, vai ter uma campanha social e eu quero um fotógrafo lá para registrar tudo que está acontecendo. Eu tenho em mim, Itaquê, por exemplo, eu vou tirar uma foto. Se o cara fizer uma pose, é de um jeito. Mas eu acho que muitas vezes a foto mais natural possível, sem o cara estar se programando, você encontrando o ângulo certo, o movimento certo. E eu vi muito isso nessas fotos que você tem aí, o cara carregando a cesta básica. Essa daqui, por exemplo, né, é interessante. A gente viu esse cidadão, ele chegou lá na fila para receber a cesta básica. Ele trabalha na feira com o carrinho transportando mercadorias, né? Possivelmente seja na feira da Solanca ou na feira das frutas. E aí a gente viu um senhor idoso, né? Pelo vestuário a gente viu que era uma pessoa de origem humilde, um chapéuzinho, com a máscarazinha no rosto. E aí a gente viu que ele estava numa tristeza, né? Naquela situação de alguém que está numa fila para receber uma cesta que ele nunca precisou na vida. Ele é um trabalhador que sempre colocou o alimento na sua casa, mas nessa pandemia ele se viu obrigado a receber uma cesta.
né, do ponto de vista da visão do trabalhador, é algo duro, né? E aí a gente viu que ele estava sensivelmente abatido com isso. E aí eu sentado lá do lado, observando, eu fiz uma sequência de fotos dele. E aí quando ele recebe a cesta básica, que desce... Ele já desce com, outro aspecto, né? Não, ele conferiu 4 ou 5 vezes a cesta para ter a certeza que estava levando o alimento para casa. No carrinho dele. Tá a foto dele levando a cesta no carrinho, né? Então ele olhava para frente, olhava para a cesta e dizendo, acho que na cabeça dele, né? Hoje eu tenho o alimento da família. Uma das coisas que eu também acho, como é difícil, né, a arte da fotografia, é aqueles fotógrafos que vão para as guerras. E tem umas histórias. Aqueles ali são os guerreiros, né, Itaquê? Porque além de estar registrando aquele momento, super importante para a história mundial, também está se arriscando totalmente de uma bala daquela, uma bomba daquela. Hoje a gente tem as guerras, são diferentes do passado, né? A Segunda Guerra Mundial e a Primeira, a gente tem alguns registros fotográficos, se a gente for na internet e dar uma pesquisadinha, e tem alguns nomes que se destacam, né? O Robert Capa foi um dos grandes fotógrafos da Segunda Guerra. E tem uma foto dele que foi a foto mais vista e comentada no século, né? Que foi a foto do desembarque da Normandia. E em 1970 e pouco ele escreveu um livro. O título do livro foi Ligeiramente Fora de Foco. A primeira versão e a segunda versão um pouco fora de foco, alguma coisa assim. Ele foi publicado 2 vezes, né, com 2 traduções, e o título é mais ou menos Ligeiramente Fora de Foco. E nesse livro ele conta as histórias da cobertura da guerra. A foto dele, qualquer pessoa pode baixar lá na internet, Robert Capa, fotos da Segunda Guerra ou desembarque da Normandia, vocês vão ver que as fotos são desfocadas e elas retratam o caos que estava sendo visto naquele momento. Quem olha aquela foto pela primeira vez e que não leu o livro dele, vai ter a seguinte percepção, que ele estava no meio do maior caos, homens morrendo por todos os lados, né? A história narra que o mar chegou a ficar parcialmente ali tingido de sangue dos homens que morriam no desembarque. Os alemães estavam entrincheirados, né? E morreram milhares de soldados no desembarque. E aí quando o Robert Capa, anos depois, vai descrever esse momento, aí a gente vê que tem a coragem do fotógrafo, mas vê também que ele projetou ali naquelas imagens, de uma maneira muito sensível, o resultado daquela guerra, né? Os homens morrendo, a foto ligeiramente desfocada. Então ele transmitiu em uma fotografia o que não tinha palavra para se contar. Mesmo que ano depois ele comentou no livro, né, que ele bebeu bastante, né, tomou umas e outras para ter coragem de fazer aquela descida. Porque não é fácil. Ele desceu na segunda turma, né, desceu a primeira leva, então quando a primeira leva de soldados foram, ele foi na segunda e ele bebeu bastante, né, para poder passar o frio, enfrentar aquilo ali, né? Enfrentar aquilo tudo. E ele produziu uma obra maravilhosa, né? Coisa boa. A gente vai para o intervalo, sai daqui a pouco a gente volta. E Itaquê vai falar agora, né, quando a gente voltar, sobre esse formato fotográfico. Hoje você tem um celular. Você tem um celular e esse celular você faz tudo. Você fotografa, você tira olho, bota olho vermelho, bota olho azul, bota olho verde. Isso é fotografia ou não é? Né? Sai daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Impressão Cultural aqui na sua TV Câmara, canal 22.2. Se você já conhece a pousada Casa da Gente, se você não conhece, vem aqui no Alto do Moura com meu amigo Roberto Martins e do Carmo. Aqui você encontra muita paz, muita arte, comida de primeira, uma hospedagem, olha, legal. Você quer construir um projeto, você quer ter um momento de paz com a família, quer estudar um pouco mais, vem pra cá para a pousada da Casa da Gente, fica aqui no coração do Alto Moura, é onde a gente está gravando os nossos programas, está exibindo para você nesse cenário tão lindo
aqui na pousada Casa da Gente, do nosso amigo Roberto e da nossa amiga do Carmo. Itaquê, eu tenho em mim, assim, algumas coisas que são muitas dúvidas ainda da fotografia. Por exemplo, a gente antigamente comprava os filmes 12 poses, 36, né? Aqui em Caruaru eu acompanhei ainda alguns fotógrafos antigos. O Psica, né, já tinha falecido, mas o meu pai conviveu com ele, né? Outros Lírio, aqueles caras tudinho ali daquele momento, o Paulo Santos, né? Aqueles que vieram antes da gente. E eu ficava assim muito... Quando meu pai comprava, eu tinha uma câmera Kodak pequenininha, meu pai comprava aquelas filmes, a gente botava, tinha que saber colocar. E a tara era aquela, você fotografava e você, quando revelava, você não sabia como ficou. Era grande tara, né? Itaquê, acho que aconteceu muito isso com você, né? Expectativa, será que deu certo? Queimou quantas poses, quantas fotografias. E eu lembro daquelas pequenininhas assim, Itaquê, que você botava o olho, né? O monóculo, justamente. Isso. Fica aquelas fotos, ainda tem umas em casa. E aí, isso com o tempo, através da tecnologia, isso foi ficando de lado. Como, por exemplo, eu ainda tenho em casa... A transição, né? Como se deu a transição. Mas, por exemplo, Psica deixou um acervo aí fantástico. Como revelar isso hoje, Itaquê? Vamos lá. Tem algumas opções. O filme, né, o negativo, como a gente chamava, ele é uma película de acetato que tem até uma boa duração. Se ela ficar conservadinha, se estima que dura por volta de 100 e poucos anos, desde que esteja bem conservada, acondicionada, sem muita variação de temperatura. Mas se não acondicionar bem, antes desse prazo ela se deteriora. Tem a ver também com a forma como ela foi revelada. Mas em linhas gerais, a película ela pode ser convertida para um arquivo digital. Existem os conversores, que você passa o negativo e ele vai escaneando para o computador. Hoje, recentemente, tem um aplicativo que você faz isso com o celular também. Né? Então já é possível converter o seu negativo através do celular. Mas em resumo, você transformando isso num arquivo digital, você resgata e perpetua aquela imagem. O filme ele funcionou na sua plenitude na década de 80, né? Foi quando se tinha os melhores filmes produzidos. Comecinho da década de 90, o digital começa a ganhar força, né? As câmeras começam a aparecer. No início, a câmera digital ela não tinha a mesma qualidade de alcance dinâmico de um filme. O que é o alcance dinâmico? É você poder fotografar uma área com sombras e com sol, ou com luz e claridade, e aí você não tinha uma nitidez muito boa nesse contraste. Entendi. E você às vezes tinha que subir a sensibilidade para pegar uma área mais escura e ela não tinha essa capacidade como o filme tinha. E aí durante um certo tempo o digital ficou relegado a um segundo plano, mas aí ele evoluiu, né? E com essa evolução ele tomou o lugar do filme, que era uma tendência natural, uma tecnologia nova, né? Como agora a gente está vendo uma nova revolução. As câmeras fotográficas nesse formato têm uma tendência a desaparecerem num futuro breve. Elas vão ser substituídas por câmeras menores que não têm o espelhinho, né, que faz a projeção da imagem para o ocular. Então a gente vai ter aí uma nova revolução dos equipamentos. E hoje a gente tem também o smartphone. Sim, é isso que eu queria falar. Por exemplo, um smartphone, você tira aí várias fotos, tem, né, algumas coisas no próprio smartphone que facilita a captação da imagem. E aí uma vez a gente fez um trabalho com o Itaquê, um grupo que procurou lá na Fundação de Cultura, e eles criaram a primeira semana, né, de debate sobre a fotografia. Isso. E aí eu assisti uma aula do Itaquê que me chamou muita atenção, que ele disse o seguinte: ora, o cara tira as fotos no celular, grava no computador, deixa no CD, ou vai para um pendrive. E isso com o tempo, o pendrive tem o tempo dele, pode queimar, perdeu tudo. Pode ir para o CD não lê. E a fotografia não, se você revela, isso fica guardado. Quer dizer, a gente tá sujeito a colocar tudo que a gente registra em Facebook, Instagram, isso. A gente está sujeito a perder tudo no dia e a gente perder essas imagens. É uma possibilidade muito evidente. Vamos dar um exemplo aqui bem recente.
as fotos que as pessoas tinham no Orkut. Quem teve o cuidado de ir lá resgatar, guardou, né? Verdade. Em algum meio de armazenagem digital. Mas quem não resgatou, desapareceu. Deve estar guardada lá nos porões, né, do Orkut. Aí o que acontece hoje com DVD? Quando você grava a sua foto num DVD, ele é uma mídia que tem um prazo de validade. Aquilo é feito em plástico e acetato. Então a perspectiva é que aquele plástico vai ressecar dentro de alguns anos e o leitor não vai mais conseguir enxergar, né, o conteúdo que está gravado ali. Então o DVD é uma mídia temporária. Os fóruns de internet às vezes estimam que a segurança de um DVD é em torno de 3 a 4 anos. Depois disso ele pode ressecar ou se alterar e aí você perde o que foi gravado. O pendrive ele não tem uma estimativa de duração, mas aí pode acontecer uma coisa. A linguagem que a gente está usando hoje, o JPEG, o RAW, o NEF, outras linguagens que a gente usa para gravar as fotos, pode mudar. Verdade. Está saindo aí um novo modelo, né, de gravação de fotografias, já está em teste, o REF. Então essas outras formas de gravar podem uma sobrepor a outra e daqui a alguns anos você não vai ter mais um aplicativo para olhar as suas fotos antigas que estão guardadas no pendrive. Ô, Itaqueu, então quer dizer que o ideal seria você, tudo que você registrar, você... Pelo menos o que a gente aconselha é o seguinte: revelar. fotografou, seleciona as melhores, revela em papel fotográfico e guarda. E paralelo a isso, você guarda o arquivo digital numa mídia confiável. O que seria uma mídia confiável? O pendrive é o próprio cartão de memória. Se você quiser guardar em cartão de memória, vai lá, faz o backup no computador, guarda e arquiva. Essas mídias elas são estáticas, né? Elas não passam por deteriorização, né? Elas não se corrompem, a não ser que haja um uso indevido. O HD externo é uma boa opção, mas é delicado. O HD, se levar uma pancada, uma queda, ele pode danificar e perder ali um grande conteúdo. O mais seguro mesmo é o papel fotográfico, guardadinho lá, acondicionado. E aquele negócio assim, salvar nas nuvens? É uma possibilidade. Recentemente a gente viu na internet que o fabricante de uma marca de câmeras, que tem uma nuvem lá onde os usuários guardam imagens, ele anunciou a perda de uma boa parte dos arquivos dos usuários. Houve lá um problema e muita gente perdeu o arquivo. Aí a gente fica naquela dúvida. A nuvem é uma prestação de serviço que acontece num servidor que está em outro país, na maioria dos casos. Então, se acontece uma guerra lá naquele país, certamente aquele servidor deve ter backup no outro local. Mas se acontecer daqueles servidores serem destruídos ou infectados, né, por algum vírus, hoje está em evidência o sequestro de imagens, né? A gente já tem ouvido muito nos grupos, eu já tive colegas fotógrafos que tiveram seus dados sequestrados. Determinado dia ele foi acessar o computador para olhar as suas pastas de arquivo e apareceu lá um símbolozinho desconhecido na pasta. Quando ele clicava para abrir, nada. Depois chegou uma mensagenzinha dizendo que ele precisava entrar em contato com uma determinada figura lá da internet, fazer um depósito em dinheiro para ter a senha de volta para liberar os arquivos. Recuperar essas imagens, né? É um sequestro de imagem, na verdade. O cara entrou com um aplicativo e sequestrou. Agora me diga uma coisa, em Caruaru tem campo para fotografia? Tem. A cidade de Caruaru é uma cidade pujante, é uma cidade que tem uma efervescência na área do comércio, ela centraliza cidades pequenas em volta, né? A gente tem muita gente que vem aqui para comprar, para comercializar. Então há um mercado na cidade de Caruaru. E aí a gente pode pensar nesse mercado de diversas maneiras, né? Seja o mercado do ensaio criativo, seja o mercado da venda pela internet, que a gente fotografa o produto para o cliente comercializar. O smartphone ele entrou nessa demanda de serviços fotográficos com uma certa força. Antigamente você ia botar um catálogo digital para vender a sua marca de roupas, você fazia a foto no estúdio, tratava aquela imagem e colocava lá. Hoje
as pessoas estão se contentando em fotografar com um smartphone, com uma determinada iluminação e postar. E a qualidade é satisfatória. Não é uma qualidade ruim, dá para o consumidor final fazer o zoom lá no smartphone, visualizar a peça. Não vai ter o mesmo detalhe do arquivo produzido por uma câmera que tem um sensor bem maior. Mas para a resolução de internet o pessoal tem feito isso. O que diferencia é a qualidade da captura. Porque o profissional da fotografia, ele pode até usar uma câmera que seja inferior ao smartphone. Mas a técnica de fazer, o olhar, o posicionamento correto, a maneira como ele vai retratar a peça, comercialmente é melhor. Entendi. E tem uma história assim que eu queria que você pudesse comentar, que é, por exemplo, será que eu com um smartphone desses top, dessa última geração, eu posso ser fotógrafo? Por exemplo, eu agora sou fotógrafo dessa nova geração, eu não quero essa câmera, eu não quero essa câmera, eu não quero essa tela, né? Eu não quero nada, eu quero trabalhar com isso. Vai ter campo para isso? Vai e já tem. Isso de alguma forma vem balançando um pouco a profissão? E assim, a gente costuma dizer que o smartphone ele acabou absorvendo uma determinada fatia do mercado. Ele, como que se vai ser? Ele estreitou, né? Colocando dentro do mercado aqueles que têm um diferencial que o smartphone ainda não chegou. Ou melhor, o usuário, né? Uhum. Mas hoje em dia é possível com um smartphone moderno você fazer imagens de um nível profissional, inclusive de vídeo. Então algumas produtoras de vídeo estão trabalhando com smartphone. Itaque, será que é porque na hora que eu estou fotografando, como é um smartphone, eu estou com internet, e eu já jogo na internet, isso facilita? Porque você falou aí que a própria câmera agora também já tem Wi-Fi. E passa. Então isso também, será que não é esse novo modelo, né, de tecnologia que as próprias os equipamentos também estão tendo outro formato? A gente que trabalha profissionalmente, a gente está com a seguinte perspectiva, né? Pelo menos uma boa parte dos fotógrafos pensam assim. O dispositivo que a gente usa para capturar a imagem, na grande maioria está sendo a câmera. Mas eu acredito que em muito pouco tempo, pode ser que todos os profissionais de fotografia migrem para o smartphone também. Ou para um equipamento intermediário entre essas duas coisas. A tendência é que isso diminua de tamanho. Já está diminuindo. De peso, de tamanho, de portabilidade. Né? Quando a gente relembra um pouquinho o passado, por exemplo, o fotógrafo que vai fazer fotojornalismo, ele precisa de uma câmera robusta, resistente, que aguente sol e chuva e umas quedinhas. Já que ele vai enfrentar pedra, poeira, tudo, né? No trabalho jornalístico. Mas o fotógrafo que faz eventos de casamento, aniversário, que está num ambiente relativamente confortável, né? Ele pode usar uma câmera mais delicada, de menor peso, de menor tamanho, e é o que está acontecendo. Então a tendência dos fabricantes é investir em equipamentos menores, mais modernos, e que já alcançaram o que a gente chama de acuidade visual. Então hoje, quando você pega uma imagem em 6K, em 4K, pessoal do vídeo, 8K, já estão aí falando em 12, essas imagens elas ultrapassam a capacidade que o ser humano tem de distinguir as diferenças. Então se eu faço uma foto aqui em alta resolução, ou um vídeo em 8K e eu faço em 6K, eu acredito que 99% das pessoas não vão distinguir qual foi feito em qual resolução. É verdade. Então, se o equipamento está chegando no limite da percepção humana, o que vai passar disso é a técnica do profissional que está usando. Então, o que vai diferenciar daqui para frente não é se está usando a câmera ou se está usando o celular. Tem uma frase muito conhecida no meio da fotografia que diz que o fotógrafo, ele fotografa com o pensamento, né, com o conteúdo, com a bagagem cultural que ele tem, com suas experiências de vida. Então, o equipamento é o meio pelo qual ele coloca ali a sua percepção. Seu sentimento, né? Itaque, você também dá aula de fotografia, dá curso. Verdade, você tem duas filhas que são profissionais, né? Isso. A Ingrid e... Essa aí, Priscila.
E você tem, por exemplo, eu estou em casa agora assistindo o programa, estou também nas redes sociais, mas eu quero um curso de fotografia, pelo menos para iniciante, os primeiros momentos, como pegar na câmera, o obturador. Pronto, vamos lá. E tal. Você dá essa aula também? A gente tem um projeto, né? E a gente pode até dizer que é um projeto familiar. A minha filha, Priscila, ela trabalha com fotografia já há pouco mais de 10 anos. E nessa trajetória, ela desenvolveu algumas técnicas de criatividade na fotografia que levaram a gente a fazer um projeto de ensino. E nós criamos um evento que é chamado de acampamento de fotógrafos. A gente faz por ano uma média de 3 edições. Legal. Como funciona esse evento? Nós alugamos um casarão lá em Aldeia, né, em Camaragibe. Nesse casarão a gente recebe fotógrafos do Brasil todo, vem gente de vários estados, uma média de 20 a 30 fotógrafos em cada edição, e dura 3 dias de curso. 3 dias e quase 4 dias. Então esse pessoal vem, fica todo mundo arranchado, né, acampado ali no casarão, e aí a gente faz a abertura do evento com a parte técnica. Ajuste e regulagem de equipamento, calibragem de câmeras, isso voltado para o profissional de fotografia já. Então esse profissional ele aprende a calibrar o equipamento, ajustar, para extrair dali a melhor capacidade do equipamento, independente da marca. E aí a gente tem essa parte de calibragem comigo, a parte de criatividade a minha filha faz, e a gente sempre traz um ou outro fotógrafo que vai trabalhar a parte de edição. Para não ficar uma sobrecarga para 2 ou 3 pessoas, a gente divide, e aí a gente tem durante 3 dias e meio um intensivo, né? Um intensivão de fotografia. Na parte básica de fotografia, a gente não consegue atender. Até poderia ser interessante ter um curso básico para o pessoal que quer conhecer melhor a fotografia. Aí a gente não conseguiria atender essas 2 vertentes. Aqui em Caruaru tem um colega nosso que faz esse trabalho. É o Ricardo Henrique. Grande Ricardo, um abraço para tu. Ricardo é uma figura maravilhosa. E o Ricardo ele abraçou o ensino da fotografia, tem o curso básico. Então muitos dos alunos que fazem o básico acabam vindo complementar no acampamento de fotógrafo ou nos workshops. A gente tem workshops que são realizados em vários estados do Brasil. Que legal. E aí, chegamos à reta final do programa. Eu quero agradecer a Deus por mais um programa, a minha equipe, aí o Neymar, o Tiago, o Oscar, todos da equipe da edição, né? Taquei, muito obrigado. Parabéns por essa sua luta, seu sonho, sua conquista, seu profissionalismo, e que a gente possa ter mais pessoas curtindo fotografia e aprendendo o que Taquei disse. A partir de agora, quando você tirar uma imagem do celular, acha que aquilo é fotografia, se foi para revelar, faz o que ele disse. Aprende com o Itaquei que a gente vai ser bem mais feliz. Um abraço, Itaquei, valeu, viu? Muito obrigado. A fotografia, né, ela pode ser e tem que ser praticada por todas as pessoas. Independente se é câmera, se é celular, tudo é fotografia, né? Mas o importante é guardar esse registro. Muito bem. Valeu Muito obrigado. E até o próximo programa.